E aí, pessoal, aqui que fala com vocês é o Luciano para mais um vídeo e hoje vamos continuar nossa série Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição, para falar de equipamentos e armas e itens, ok? Então, não, no caso equipamentos, armas, armaduras e itens, ok? E no vídeo de hoje faremos da página 228 a 245. 45? Deixa eu ver. 45. Nossa, a gente já passou na metade do livro, mas vamos lá para as explicações. Lembrando, eu não vou falar de cada arma aqui, de cada armadura aqui, de cada item aqui. Mas aqui na descrição você pode entrar no nosso servidor e lá tem planilhas inteiras com todas as armas, não só do livro base, que é esse livro que eu trago para poder fazer os vídeos para vocês, mas das DLCs, dos livros adicionais, dos suplementos que são diversos, que já lançaram. Então a gente tem uma compilação com todas as armas, todas as armaduras e possivelmente todos os itens. A gente não tem cobra lá pra gente. Então vamos falar o que é, primeiramente, os equipamentos e o dinheiro. Os personagens não dependem apenas de suas habilidades e inteligências, mas também de armas, armaduras e implementos de guerra aprimorados para o combate e atividades na corte. Lembrem, itens também servem para cortes. Existe uma roupa mais charmosa, uma roupa mais elegante que te ajuda. Existem armaduras robustas, existem túnicas encantadas que servem para chuguentes. Então tudo isso tem utilidade, tá? Seguindo. Sobre a aquisição de itens, você pode ser feito através de compra, venda ou requisição, ok? Compras é pouco comum. Samurai, nesse universo, usa dinheiro, mas o próprio Lenda dos Cinco Anéis demoniza o samurai usar dinheiro. Não é certo ele utilizar dinheiro. Você fazer a compra de um item é fazer o seu clã olhar pra você e falar assim: a gente não te deu tudo o que você precisava, por isso que você comprou uma armadura nova. É isso. Itens normais, rações e tudo mais também podem acabar te afetando socialmente, com perca de glória, de honra, normalmente de honra, por essa atividade de falta de confiabilidade no seu clã se você faz a compra de um item. Mas é o que o próprio jogo diz. É inevitável para os samurais em Lenda dos Cinco Anéis que ele faça compras sim durante uma missão, precisando de algo que ele não tinha no momento. Venda de itens. Como que funciona? Lembrando, lógico, a compra é feita com base no dinheiro, que são cocus, pus e zenis. Tem toda uma conversão que eu vou trazer aqui ainda na próxima página. E como que funciona a questão de raridade. Existem certas localizações que podem proporcionar itens para vocês mais baixos, né? Tipo assim, se você está num grande centro de comércio, você dá itens de uma raridade maior para os jogadores, faz eles poderem encontrar eles com mais facilidade. Caso você esteja numa região com pouco comércio, os itens ficam mais escassos e eles não vão conseguir encontrar itens de altas raridades. Venda. Você pode vender todo o item pela metade do preço, ok? Mas você também poderia fazer um teste de comércio para aumentar esse valor. Você pode se arriscar dessa forma se você tiver sucessos contra o seu oponente. Mas você também pode fracassar e ele não querer mais comprar ou rever o preço desse item e querer colocar um preço mais baixo ainda, depende do quão ruim você for no teste. A requisição pode ser mal vista também, mas você pode fazer um teste de cortesia ou outro teste apropriado durante uma cena para pedir, ó, delicadamente, de uma forma sem ofender, para o seu clã que você precisa de um item adicional para sua missão. E aí eles podem acabar te disponibilizando. O sucesso nas transações dependem da raridade dos itens, condições regionais e essas coisas que eu acabei de falando para vocês é, no, na minha explicação. Seguindo, aqui são armas. Antes de explicar armas, vou explicar aqui a questão do dinheiro. O dinheiro é dado pelo seu clã, se eu não me engano, ou é pela família. A família de vocês dá o seu dinheiro, ele vai dar o dinheiro em Cocu, mas existe três moedas dentro do RPG. Existe Cocu, Bu e Zeni, ok? O Cocu é igual a 5 Bus. Então, se você tem 5 Bus, você tem um Zeni. Se você tem um Zeni, você tem 5 Bus, tecnicamente falando. Depende, você pode converter ou não, né? Que, por sua vez, 5 zenis. Então, um bu é igual a 5 zenis, 5 bu. Refazendo a frase. Um Goku é igual a 5 bu. E 5 bu é igual a 50 zenis. Ou seja, um bu igual a 10 zenis. Então, vocês também podem seguir essa ordem. Um Goku é 5 bu. Um bu é
10 Zeni. Então é bem fácil até a conversão, praticamente 1 vezes 5 aqui, depois 1 vezes 10, né? A gente também pode considerar dessa forma aí, pra quem entendeu, entendeu, ok? Mas é bem fácil, tá? Bem intuitivo. Então, vamos lá. Armas. No Império, as espadas são vistas como alma do samurai. Normalmente você possui uma Daisho, que são duas espadas, uma wakizashi e uma katana. Normalmente toda classe dá pra você uma wakizashi, uma katana, ou ele vai falar um conjunto de Daisho. Então você tem duas espadas. Pra que elas servem? Uma é mais utilizada para regiões mais abertas, né? Então a katana, e a wakizashi em regiões mais fechadas. Ou para quem gosta de utilizar as duas. Mas você também pode ter outras armas como lanças, facas. Lembrando que na época do samurai, a lança na verdade era a principal arma deles. Então sempre cogite usar uma lança também. Como que funciona os atributos da... atributos não, estrutura das armas. Vamos falar assim que acho que fica melhor para vocês entenderem. Você tem uma categoria, então ela vai te falar um tipo, se é uma espada, se é uma arma de haste, se é um arco. Um nome, vai ter o nome da arma lá, normalmente estão em japonês, então alguns de vocês podem não saber as pronúncias e tal. Perícia, que aí você vai ter artes marciais, corpo a corpo, à distância ou desarmado. E nós temos o alcance, ou Alk, que é a distância, a faixa de alcance deles. Nesse RPG, você usa uma faixa de alcance fictícia, né? Você fala assim, ele tá a 1 de distância. A 1 metro? Não. Ele tá a 1 de distância. A gente não importa qual metragem de distância você tá. Se a arma fala que ela pega 1, então ela pega alcance 1. Se ela pega 0, 1, significa que ela pega em quem está em 0 e quem está em 1. Se ela pega 2, ela só acerta quem está em 2. Se alguém tiver em 1 ou em 0, essa arma não acerta. Se ela tiver 0 a 2, então você acerta na 0, na 1, na 2. Lembrem-se sempre disso, sobre as armas. Dano, base, né? O dano da arma indica o quão rápido a arma pode desgastar um defensor. O dano normalmente não são cortes, tipo, violentos demais. Tipo assim, o dano na maioria das vezes são cortes superficiais e tal. A letalidade, o let, é a potência de causar ferimentos graves e a morte. Então, decepar um braço de alguém normalmente é letalidade. Então, armas com muita letalidade são melhores para decepar, coisas do tipo. É, fazer grandes ferimentos, enquanto o dano é para desgastar, para fazer seu oponente não aguentar mais as forças e cair no chão mais rápido, ok? Carrear tá me impossibilitando de gravar, gente. Depois dessa leve interrupção, vamos lá, seguinte. Empunhadura. Existe formas de segurar a sua espada ou sua arma qualquer. Na maioria das vezes eu só... Quer dizer, até agora eu só vi armas que você pega com uma ou com as duas mãos. Talvez tenha algo especial, mas normalmente é isso. E ela pode alterar certos atributos da arma. Tem arma que dá mais dano quando você usa duas mãos, mas mais letalidade quando você usa uma. E tem diferentes possibilidades, tá? Na maioria das vezes é isso, ou é dano ou é letalidade que muda. Propriedades são efeitos especiais, ok? Não necessariamente, tipo, na tabela aparece quais são os efeitos. Não especificados na tabela padrão, ok? Na tabela padrão a gente até tem aqui as propriedades gerais, né? Mundano, cerimonial, mas tem armas que elas possuem uma habilidade especial. Tem armas que falam lá, você, quando estiver utilizando essa arma, ganha esta propriedade. Então, nem todos são especificados naquela tabela ali, tá? Então, é importante ler todas. E tem aí no nosso servidor Discord todas as armas bonitinhas. E possivelmente também vai ter um de todas as propriedades lá linkadas, mas também tem no escudo do mestre, que vocês podem baixar, baixando junto o livro da quinta edição. Tá tudo no mesmo link. Então pode ajudar vocês bastante. Agora vamos falar um pouco sobre arma preparada e embanhada. É bem fácil, tá? Vamos lá, armas preparadas. Uma arma está preparada quando o personagem está pronto para usá-la, seja de forma ofensiva ou defensiva. Preparar uma arma pode ser feita durante um tempo narrativo, então fora de uma cena de combate. Você fala, puxei minha espada, guardei minha espada. Ou como uma ação em uma cena. Então você gasta uma ação, normalmente, para preparar armas e coisas do tipo. Na hora que eu for falar sobre combates, você vai ver que depende do combate, tá? Um personagem pode preparar qualquer número de arma no alcance 0,1, ok? Então, se a tua arma é de alcance 0,1, ok? Você pode preparar ela. Se ela tiver, quer dizer,
Não é que ela está, é que ela tem alcance 0,1. Deixa eu explicar de uma forma melhor. Se ela estiver alcance 0,1 de você, então você pode catar uma arma do chão, contanto que ela não estiver mais longe que isso. Se ela está a 2 de distância de você, você não consegue preparar. Você tem que se mover primeiro e poder preparar ela depois. Então, se ela estiver ali, tanto no seu corpo, você pode preparar, quanto se ela estiver caída a 1 de distância, você pode preparar. Desde que possa segurá-las de uma vez. Então, você pode preparar mais de uma arma de uma vez. Você pode normalmente puxar 2 espadas de uma vez? Pode. Você pode. Ah, vou preparar a arma. Pum, puxou as 2. Você não precisa se preocupar. Ah, vou ter que puxar uma, depois ter que puxar outra. Não, ok? Geralmente isso significa um par de armas de uma mão ou uma arma, uma única arma de duas mãos. As armas permanecem preparadas até serem embanhadas, abandonadas ou caírem. A escolha da empunhadura é feita ao preparar a arma e pode ser alterada ao preparar novamente. Então, se por exemplo, saquei 2 armas, pum, beleza, estou com as 2 armas sacadas. Mestre, eu posso guardar uma arma e mudar a empunhadura? Pode, você pode guardar uma arma e mudar uma empunhadura. Tô com uma arma de 2 mãos. Mestre, eu quero segurar ela com uma mão, porque ela pode, né? Vamos falar com o peso. E quero sacar outra. Você pode, ok? A empunhadura é feita nesse momento. Mestre, eu tô com uma arma com uma mão só. Decidi, por algum motivo louco, ficar com uma espada com uma mão só. Agora eu posso embainhar ela? Pode, mas você vai ter que gastar uma ação pra preparar. E aí você une elas, tá? Normalmente é assim, tem combates que variam. E a arma embanhada é a arma embanhada, tá? Ela tá guardada, a mesma coisa. Pra guardar ela, você gastaria um tempo narrativo ali, uma ação, se tiver em uma cena de combate, coisa do tipo. Então, armas, mesmo sem armas, um guerreiro é perigoso, tá? Então você tem os perfis desarmados, você pode fazer ataques com a artes marciais desarmados. Os seus punhos estão preparados, tá? E desde que a parte relevante do seu corpo não esteja ocupada, como segurando uma arma ou amarrada, você pode socar, chutar ou morder. Cada uma delas tem características bem diferentes, tá? Então, eu inicialmente não gostei. Eu gosto de uma narração bem narrativa, digamos assim, de um combate onde o personagem pode ser livre. Mas isso aqui dá mais variedade. Você não vai só dar 1d4 de dano. Tô dando exemplo com outros RPGs que fazem isso. Aqui você tem diferença. Um soco tem mais letalidade, menos dano. Um chute tem mais dano, menos letalidade, mas tem um alcance maior. Uma mordida tem uma letalidade alta, mas o dano é pouco. Uma mordida não te afeta bastante, mas ela pode arrancar um pedaço do teu corpo e aí você tá ferrado. As armas, então, estão contidas lá nessas certas páginas. Você tem flechas também. Lembrando que as flechas básicas, que são a folha de salgueiro, ou com virotes, ou qualquer tipo de arma bem de flecha básica, você não precisa se preocupar se você tiver com aljava. Então, se você tem uma aljava, é como se você tivesse munição infinita de flechas básicas, como a folha de salgueiro ou virotes. Então, tem essas partes aqui, mas você pode acessar a descrição e ir lá no nosso servidor. Não tem pra que você ficar olhando a tabela do livro base, não. Uh, Armaduras utilizam diferentes tipos de armadura ou vestimentas para se proteger. Os samurais utilizam, no caso, né? Os atributos, ou a estrutura, prefiro chamar assim, é um nome, um valor de resistência, o valor R, que pode ser físico. Então, se você tiver resistência física, você só tanca ataques físicos, espadas, socos, tudo isso que for físico. Sobrenatural é utilizado para efeitos místicos, como invocações e Maru. Propriedade, eles também possuem propriedades. É bom e importante você ler a descrição de cada uma delas, porque ela pode ter uma propriedade ali que não está descrita na tabela delas, mas normalmente está o bélica, cerimonial, desajeitada, ok? E aí como que funciona? Usando uma armadura. Ao usar uma armadura, o personagem recebe os benefícios de resistência e quaisquer as propriedades especiais da armadura. Se um personagem vestir 2 conjuntos de armadura, normalmente isso vai ser quando você quiser vestir uma roupa cerimonial por baixo e por cima uma grande armadura. Ele deve escolher qual será considerada como equipada. Apenas a armadura escolhida fornece resistência e propriedades. A decisão do mestre, você pode ainda considerar as propriedades da armadura não equipada. Se o mestre acha que faz sentido, pô, tô com uma armadura cerimonial por baixo, é uma túnica cerimonial e por cima a minha armadura de metal. Ou ao contrário. O mestre pode falar, pô, considera as partes da propriedade da tua túnica sem problemas aí. Você vai equipar a armadura como principal? Vai ser o principal mesmo armadura, então considera a propriedade. Você pode considerar ou não.
Eu recomendo você pensar bem, porque aí senão todo jogador vai querer fazer isso, vai querer combinar duas armaduras de metal. Você pode proibir, tipo, ah, não, armadura de metal não pode duas armaduras metálicas, você tem que ser armaduras diferentes. Resistência. O personagem pode combinar a resistência proporcionada por uma armadura e efeitos de aumento de resistência. Então, se você tiver alguma coisa que aumente sua resistência, pode combinar. Mas se houver múltiplos efeitos de aumento de resistência, o personagem deve escolher aumentar, escolher qual aumenta. Então, tipo assim, se você tiver alguma magia, por exemplo, jogar uma magia em você que te aumenta 2 de resistência física, e aí você tem uma armadura que tem 5, então agora sua resistência é 7. Mas se outro personagem jogar mais uma magia pra você de resistência e a resistência é 3, por exemplo, você não vai pra 10. Você tem que escolher qual das duas você quer manter, a que resiste 2 ou a que resiste 3. Então, vou escolher a que resiste 3, então soma 5 mais 3, agora eu tenho 8 de resistência. Você não pode combinar dois efeitos. Aqui são as armaduras, mas como falei, descrição e entra no nosso servidor. Propriedades, falando rapidamente, eu não vou falar sobre cada uma, como eu já falei, tá, mas tá lá no escudo do mestre, ou eu vou ter uma parte específica para isso lá no nosso servidor. Cancelando propriedades de itens, considera isto daqui, tá? Cerimonial cancela a mundano. Então, se você não tem como ter uma armadura cerimonial e mundano, tá? Não tem como você ter os dois ao mesmo tempo, ok? Danificado e durável, ocultável e desajeitado, e resplandecente e sutil, sagrado e profano, sutil e bélico. Você também pode remover a propriedade e restaurar a propriedade antiga se você fizer um teste da perícia artesanal. Teste de perícia artesanal Terra NA2, usando uma perícia apropriada. Então, pode ser forja, se for uma armadura, por exemplo, de metal, e se for uma armadura de pano, você usa outra coisa que seja melhor para isso. Então, lembre-se, ela tem cerimonial, por algum motivo ganhou mundano, você perdeu o cerimonial. Você tem danificado, por algum motivo ganhou durável, você tira o danificado. É assim, tá? Você elimina uma se você ganhar outra. E temos os itens pessoais dessa página até essa página, não vou citar cada um deles, mas tem lá uma descrição sobre cada um deles, você pode ir lá na página e ver. Não sei se eu vou ter uma tabela com todos os itens, tá? Mas talvez quem esteja fazendo esteja disposto a fazer os itens também. Chama lá no servidor do Discord e pergunta se isso tá lá também. Então temos os itens gerais que vocês podem comprar, nós também temos a bolsa eu vou até botar em vídeo, porque fica interessante para vocês verem. Mas existe uma página, uma parte do livro que fala sobre sua bolsa de viagem. Então nem tudo você precisa comprar. Às vezes você pode utilizar um pacote de viagem, né? A tradução que ficou. Então, ó, vou colocar aqui na tela. Mas o pacote do viagens funciona da seguinte maneira. Quando o traje inicial de um personagem se refere a um pacote de viagem. Deixa eu botar aqui no canto. Pronto. Ele se refere a uma variedade de itens carregados dentro de um furokoshiki, ou um pano de embrulhar decorativo. Então ele pode estar carregando tudo isso numa sacola, digamos assim. Os pacotes de viagem consistem no seguinte: cobertor, tigela, pauzinhos, que são os hashis, rações para 4 dias de viagem, pederneira e quaisquer outros 3 itens à escolha do jogador que sejam de raridade 4 ou inferior. Então, toda vez que alguma coisa fala, você ganha um pacote de viagem, você escolhe esse, você pega esses itens e escolhe mais os outros 3 itens adicionais. Então, esses são os itens e tudo mais. E próximo vídeo a gente começa finalmente na mecânica de combate, de intriga. Na verdade, a gente vai falar de cenas primeiros e aí combates, intrigas e tudo mais. Então é isso que falou. Esse foi o Lucianador e fui.